para abrirmos os trabalhos de fato, essa análise também, o que fica, além do resultado de ontem do Inter, o Inter vai ter alguns problemas para encarar o Santos, mas dá aquela motivada, né? Eu vou responder a tua pergunta. Tá. Eu vou responder a tua pergunta. O que fica dessa vitória diante do Ceará? Fica 3 pontos. Ficam 3 pontos. E só? Não, porque o ano que vem a história não vai contar. Ninguém vai se... a história... pô, o Inter não escapou, mas lá contra o Ceará, lá, meu Deus do céu, foi uma atuação horrorosa do Inter. O Inter não caiu para a segunda divisão, mas quase não conseguiu ganhar do Ceará. Isso aí não entra. Isso nós vamos discutir hoje aqui. No máximo hoje aqui. Amanhã ninguém mais fala sobre a atuação ridícula do Inter. Ninguém mais vai falar. Então, o que fica? 3 pontos. 3 pontos vão para a tabela de classificação. E nada mais importa. Claro, se a gente for analisar mais a fundo, projetar 2026, como sugere aqui o Munari, claro que a gente tem um monte de preocupação, mas agora nós temos que resolver um problema que é escapar da segunda divisão do futebol brasileiro. Alô, Emiliano Dias! Alô, Ramon Dias! Nós estamos cagados, sim, senhores! Tá. Se vocês não estão preocupados e vocês estão tentando passar essa preocupação, essa tranquilidade, pois eu quero te dizer que entre os torcedores do Internacional, torcedores do Inter, há sim um temor muito grande. Há um temor, não é muito temor, temor não, é um terror. Talvez vocês não saibam, porque vocês não são torcedores do Inter, mas vocês podem perguntar para o D'Alessandro, podem perguntar para o Alessandro Barcelos, para o Bisol, para outros dirigentes que são colorados, não tenho dúvida nenhuma, eles são colorados. Pergunte a eles o que é o drama, o que é o medo que nós temos. Nós temos medo. Talvez vocês não, porque amanhã ou depois vocês vão embora para casa e deu. Mas tentar passar essa tranquilidade nos microfones, dizer que não, nós sempre falamos para vocês que a nossa briga não era essa. É essa. É essa. E nós temos que ganhar do Santos ainda. A caminhada ela não terminou para escapar da segunda divisão. Mas é isso, Valéria, é pegar os 3 pontos, joga lá na tabela de classificação, amanhã todo mundo 11 horas no Beira-Rio, depois na segunda-feira 9h30 da noite, vamos lá e vamos comemorar o fim do ano de 2025. Tá. O ponto assim que é mais assustador do Inter é a total falta de ideias depois de 10 dias de treino, assim. O Inter repetiu, para mim, eles repetiram o erro do jogo contra o Atlético. Isso é uma coisa que eu bato na tecla. O futebol com 5 trocas, tu não tem mais que ficar segurando mudança. Se tu fica com contra 10 homens aos 5 minutos de jogo, ou aos 15, como foi contra o Atlético, tem que mudar. O que um treinador que tem 11 jogadores e tem um jogador expulso faz normalmente? Ele mexe no time para fechar o time, colocar mais jogador defensivo. Quem fica com um a mais tem que fazer uma mudança ofensiva também. Ontem o Ceará, o plano de jogo do Inter, ele muda completamente com a expulsão. Eu duvido que o Ceará fosse ter a postura defensiva que teve ontem com 11 contra 11. Quando tem um cara expulso, o Ceará vai lá para trás. E aí o Inter seguiu com a mesma escalação, seguiu tentando atacar com o Borré sozinho lá no meio da defesa dos caras. O Borré, tu tinha que encher mais a área, tu tinha que colocar mais um jogador ofensivo, já era para entrar o Matias cedo no time para ter uma presença maior de área. O time não tem conexão nenhuma ofensiva, a gente tava vendo ali, vai aparecer agora os lances ali de ataque. Tu vê um jogador em cima do outro por dentro, aí o Vitinho aberto de um lado, o Tabata do outro, mas sem conexão alguma, sem interação. É um negócio horroroso, gente. Resolve a análise do jogo vendo os lances, os melhores lances. Ao primeiro tempo é o Ceará? O time do Inter jogou todo o tempo com um a mais. Acabou a discussão. Sim. Se tu tivesse... 4, né? Esse lance aí... Não, esse aí... Esse é o único chute a gol do primeiro tempo. Mas olha só como é que tá posicionado o time. Tem 3, 4 caras em cima da bola ali. O Inter jogou todo o tempo, 90 minutos, com um jogador a mais. E o Inter deu 5 chutes a gol, gente. E olhe lá. É um negócio surreal. Essa é uma chance clara. Já no mas olha aí já tem mais jogadores. Aí o Alan Rodrigues já tá junto. Nesse segundo tempo, o Alan Rodrigues foi jogar no lado do Borré. Ele não colocou o centroavante, mas adiantou o Alan Rodrigues. É questão numérica. Só que é óbvio que é melhor tu fazer isso com o Matias. O lance do primeiro gol, ele é uma sobra de um escanteio. Por isso o Inter tem muita gente na área. Mas é assim que se ataca. Quando tu vai enfrentar um adversário que tá todo ele com bloco baixo, tu tem que colocar um monte de jogador em cima da última linha. Se tu tem um jogador a mais, 11 contra 10, tu tem que gerar no mínimo igualdade ali. O ideal é superioridade. É colocar 5, 6 jogadores em cima da última linha do adversário. Que aí a bola vai sobrar. O lance do gol, ele é uma sobra de escanteio. Mas olha quantos jogadores o Inter tem.
Tem 6 jogadores, aí vem o cruzamento, a bola passa aqui, teu cara. Mas tu tem que fazer isso com bola rolando, colocar 6 caras em cima da última linha do adversário. Só que isso não foi treinado. Então, assim, o que os caras treinam? Sabe, é um trabalho assim... E teve um tempo a mais pra treinar, né? Teve até... né? E a análise do jogo... O jogo foi horroroso. A análise do jogo... Não sobra nada desse jogo. Quando acabar isso. E esse escanteio aí, ó, a gente chamava atenção fora do lance. Essa bola tu olha o pra posicionamento. Frente, não pra trás. Isso aí também é treinamento. O posicionamento do Matias é completamente errado. Ele tem que estar mais perto da trave, porque se essa bola vem fora dele, ele tem que correr pra... Ele não pode correr em direção ao gol dele, tem que sair do gol dele. Eu até pedi pro Schenck pra mostrar... Hoje é o Beto, né? Hoje é o Beto. Hoje é o outro Schenck, o Beto Hoje Funk. é o outro Schenck, é isso Esse aí. é nosso. Esse ele gosta mais do Vaguinha que do CCD. O lance do gol contra o Mirassol, que é um erro, que também a bola passa no primeiro pau. Gente, tu tomou 2 gols assim, e esses 2 jogos são em voltas da data FIFA. Depois de 10 dias treinando, tu não existe tomar gol que a bola passa no teu primeiro pau. Isso é coisa básica, sabe? Tu posiciona um jogador ali no primeiro pau pra essa bola não passar. Essa aí passou pelo chão, lá contra o Vitória, passou... Contra o Vitória não, ontem contra o Ceará, ela passou pelo alto, tava errado o posicionamento do Matias, se a gente voltar de novo no gol do Ceará, o Matias muito... Então assim, cara, o que é treinado, sabe? Porque são coisas básicas de treinamento. A gente vai ouvir o Emiliano? Sim, tem um recorte separado. Depois? Mais Sim, tarde? Depois. Tá. Não, é que há uma desconexão da realidade. Quando a gente ouve o Emiliano e o Ramon, e outra coisa, eu acho que o Inter merece um treinador, tá? Bota um treinador lá pra falar e, cara, não, tá confuso. Mas tudo bem, esse ano é o que eu digo, a gente precisa de 4 pontos, né? 4 pontos escapa, né, Munari? 4 pontos, acho que sim, 4 pontos, 3 pontos, se 3 for contra o Santos, vitória sim. contra o Santos e um empatezinho ali, a gente escapa, acaba isso aí, enfim. Mas eles precisam parar de menosprezar a capacidade de inteligência do torcedor. Eles precisam parar, porque não precisa... Ontem eu fiz a figura do Maurício Saraiva, que é o comentarista isento, para não misturar as coisas, né? Porque eu sou torcedor e eu tenho a minha opinião apaixonada, embora eu ache, me julgo que eu conheço um pouquinho de futebol, senão eu não estava aqui, eu conheço um pouquinho de futebol, só que eu não posso conhecer mais que o técnico do Inter. Eu não posso conhecer mais futebol do que o treinador do Internacional, senão tá tudo errado. Aí o torcedor não pode, não precisa esperar o Maurício Saraiva ou o Munari dizer que o Inter não está jogando nada pro torcedor fazer esse julgamento. Os caras estão em casa vendo o jogo. Os caras estão em casa vendo. Aí abre a entrevista, a primeira resposta do treinador do Internacional é: hoje vencemos porque tivemos 10 dias para trabalhar e o resultado está aí dentro de campo. Não, o Inter ganhou o jogo porque o jogador do Ceará foi expulso no primeiro lance da partida. E mesmo assim, quase a gente não ganhou. Mas tudo bem. Que seja isso um discurso externo, né, para se defender, porque depois o D'Alessandro veio e o D'Alessandro, apesar de ter rebatido algumas críticas, o D'Alessandro, porque é colorado, entende, né, o contexto e sabe da dificuldade e entende as críticas também que são feitas. Mas é muita dor, Valéria. É doído demais. Tudo na história do Internacional é a vitória e a derrota. O Inter não perde, o Inter não é eliminado. O Inter é derrotado, eliminado e pegam um machado e dão no meio do coração do torcedor do Inter. E quando ganha, não é ganhamos, que nem foi, teria sido 1-0. Ganhamos de 1-0. Vai todo mundo para casa? Não. Faz 1-0, depois tem um gol contra e aí tem que virar o jogo no fim. É para matar o torcedor do Inter. E esse ano, eu vou repetir aqui, gente. Eu vou repetir, quem tá chegando agora. Anotem aí. O Inter nunca mais vai cair para a segunda divisão do futebol brasileiro. O Inter vai jogar contra o Santos com o terceiro goleiro. O terceiro goleiro vai jogar. O Carboneiro tá fora. Tá fora o Luiz Otávio. Sei lá que time vai jogar. O Inter nunca mais vai cair para a segunda divisão se não cair esse ano. Ainda bem. Sobre o time, tá? Além do resultado, mas Ricardo Matias, hein? Tem que ser titular até a nossa interativa de hoje? Cara, se for pensar num estádio que deve estar cheio para trazer a torcida junto, sim. Mas assim, o Matias foi titular em vários jogos, também não foi bem. Né? Então não é assim, o Matias. Quantos jogos o Matias? Bem por quê? Os números são melhores do que o... Se a gente vai fazer a comparação, Borré e Matias, quem são os que estão concorrendo à vaga titular? É Borré e Matias. Pega os números do Borré, pega os números do Matias, joga o Matias. Mas eu não tenho convicção nenhuma de que vai resolver e que vai jogar bem. Não, mas resolveu, né?
Não, tudo bem, mas ele jogou muitos outros jogos. Mas ele resolveu, né? Tá, esse jogo. Daí Tá, mas Ele ele resolveu. resolve- O Borré não resolveu nenhum. Ele ganha o jogo ontem. É isso? Tá certo que ele perde o jogo também, né? Porque ele faz um gol contra, mas Sim. ele ganha o jogo Não, ontem. o gol contra é obra do acaso. Eu sei, É mas obra do né? acaso. Não dá pra botar na mochila dele o Se bem gol que a bola ia contra. entrar, né? Porque o goleiro tava deitado É, no chão, né? Se a gente pegar o jogo contra o Vitória da Bahia, por exemplo, tá? E aí eu vou É, entrar ele dentro jogou, do que o jogou Munari tá nada, jogando. esse é mais Ele não pega na bola. Ele Sim. joga o primeiro tempo e não pega na bola. Agora, entre um jogador de 20 anos, 19, 20 anos, que tem dificuldade, porque é início de carreira, ele não conseguia proteger a bola contra o Vitória. Entre pegar esse menino e ensinar ele, e o gol, a jogada do gol, eu acho que alguém encostou nele e disse, cara, tu tá sendo marcado, tem um cara atrás de ti, isso tu aprende no sub-12, né? Balança, sai daqui, sai do teu lugar, vai lá na frente, dá um encontrão no cara fora da jogada, tenta tirar o cara e para receber numa condição melhor. O gol é isso, ele faz aqui, ó, vai! E o zagueirão vai para um lado e ele vai para o outro. Alguém orientou ele. Então, entre isso de, ó, não foi bem num jogo, não foi bem em outro, não resolveu a nossa vida, mas dá sequência para ele. E não dá sequência pro Borré. Porque o Borré, cara, o Borré não conseguiu andar. O Borré, de novo, mais uma atuação do Borré, que tu pega o uniforme do Borré, leva. Não. Então vamos gastar com lavanderia. Essa camisa aqui vai usar no outro jogo. Não tem uma jogada de dedicação. E quem que teve, por exemplo, o Alan Patrick, nós falamos, o craque do time que. Mal. Pois é, Muito o mal. Tabata. Não, o Tabata, o problema é aí. O Alan Rodrigues. O problema é bola. O Alan Rodrigues é porque o time tá esculhambado. Então, entendeu? mas isso aí tá todo mundo. Por isso que o Não, Matias mas Matias aí não conseguiu tá, definir. nós estamos comparando Mas eu acho um que o com o Matias outro. vai ser vítima. Assim, pode chegar e fazer o gol, tá tudo certo. Mas eu não tenho convicção nenhuma de que tu vai colocar o Matias e vai resolver o problema do ataque. O time tá muito mal treinado que ele Não, vai eu também destruir o não jogador. tenho, eu também não tenho. O gol do Matias, ele tem uma jogada isolada. Que existe uma pergunta. Quem tem que jogar? Matias ou Borré? Tem que jogar o melhor. Talvez até jogue os dois, né? Porque não tem muita gente pra colocar, né?